Professor Sepúlveda. O Brasil conhece muito o senhor, né? É muito conhecido lá. Boa tarde a todos. Eu tenho uma alegria muito grande de poder vir falar aqui como português e também como brasileiro adotado, né? Que eu já o sou. E uma das coisas que os brasileiros têm é generosidade, né? Então, eu no Brasil sou chamado de professor Sepúlveda sem ser professor, né? E é uma coisa que eu... Tá bom. Mas eu agradeço muito e queria saudar especialmente aqui o Marcelo Rabelo e a Tânia pelo o trabalho que estão desenvolvendo e por esse congresso da Direita BR, que eu acho que é uma esperança muito grande. Eu sempre digo que, apesar de certas incompreensões passageiras que se tentaram lançar entre portugueses e brasileiros, eu acho que o Brasil hoje, para responder à aluna que ela agora não está aqui, o Brasil hoje é um grande desconhecido para a Europa. O que se diz do Brasil, eu como português posso dizer isso com entusiasmo, o que se diz do Brasil é totalmente injusto e é de gente que não conhece o que é o Brasil, não conhece. O Brasil é um país extraordinário, é um país com um povo magnífico, é verdade que com certas formas culturais que não são as nossas europeias, e talvez, mas o Brasil tem uma coisa que muitas vezes nós europeus não temos, que é saber admirar os outros, saber voltar-se para os outros e saber admirar a cultura dos outros. E isso é uma coisa que eu fico muito, assim, me atrai muito no Brasil, e é por isso que o Brasil vai crescendo cada vez mais. Eu analiso em muitos aspectos, há um processo de enriquecimento cultural no Brasil que se nota em muitos campos, mas hoje em dia há um fenómeno que esse sim é completamente deturpado, que é essa verdadeira explosão, e talvez a palavra explosão não seja a mais certa, essa verdadeira fermentação do verdadeiro espírito conservador do brasileiro. Eu não estou aqui falando de ideias, não estou falando de propriamente correntes ideológicas, estou falando daquilo que é a mentalidade conservadora, que é diferente de uma ideia conservadora. Nós podemos falar com uma pessoa que é analfabeto, mas ela tem uma filosofia de vida. E essa filosofia de vida, em muitos casos, é impregnada por essa mentalidade conservadora. O Russell Kirk, ele falava muito disso, falava da necessidade de ver a mentalidade das pessoas. E eu aprendi, eu sou discípulo de Plínio Corrêa de Oliveira, e aprendi com ele essa necessidade de, antes de tudo, nós nos voltarmos para a realidade, nós nos voltarmos para a análise das pessoas. As pessoas são as mais desprezadas nisto tudo. Fala-se de política, fala-se de tanta coisa, e as pessoas não interessam. Por que é que elas não interessam? Ou não interessavam? E o que nós fomos vendo foi o seguinte: durante décadas, houve um processo, que era um processo cultural, que era um processo político, que era um processo econômico, que era um processo de meios de comunicação que fingia que nós vivíamos no debate público, na democracia, fingia, mas em que as ideias eram enlatadas. Eram os artistas, eram os jornalistas, eram os políticos bafejados, era a alta finança, era todo esse mundo ia impregnando o país, ia dando ideia de um país que era voltado para o carnaval, que era voltado para o deboche, que era voltado, e não era essa a realidade do Brasil. Bom,
Eu acho, hoje o Diogo Forjás disse aqui, falou do 7 de setembro. Eu estava em São Paulo, no 7 de setembro. Eu estava, inclusive, junto ao carro em que Bolsonaro falou. E há uma frase que o Bolsonaro disse e que talvez muita gente não tenha prestado atenção. Ele disse o seguinte: tudo isso que está aqui me ultrapassa muito. Está muito acima de mim. Por quê? Porque aquilo era um povo que estava ali afirmando a sua independência. É claro que o Bolsonaro, ele cristalizava politicamente aquilo, mas ele disse, isto é muito mais do que eu. E é verdade. Por quê? Porque quem estava na Paulista, por exemplo, em que tinha uma multidão gigantesca, mas gigantesca, né? Quem conhece aqui o São Paulo e conhece a Avenida Paulista, uma avenida gigante, né? E completamente repleta de gente. O que é que aquelas pessoas estavam ali fazendo? O que é que elas faziam? Muitas rezavam. Muitas falavam do destino cristão do povo brasileiro. Então, eu, quando me propus a vir aqui, eu me propus a tentar exprimir para os meus conterrâneos portugueses, que não têm acesso a não ser pelas televisões do que é que acontece no Brasil. Houve um jornalista português que, quando o Bolsonaro foi eleito, e já tinha sido eleito o Trump, ele disse o seguinte: é preciso entender que Bolsonaro e Trump, eles não propriamente lideram um momento político. Eles são fruto de um movimento, que é muito mais. Eles são a expressão de um sentimento que há nos povos, no povo americano e no povo brasileiro. Há uma... Eu falei de Plínio Corrêa de Oliveira, eu tenho até uma live no meu canal sobre isso, quem quiser ver depois pode procurar, que é uma questão que se repete no Brasil, mas se repete, a bem dizer, no mundo inteiro, é claro, com matizes diferentes, mas nós temos as sociedades modernas divididas em duas camadas. Nós temos a camada da... Nós temos... Bom, aqui podem ter um pouco a ideia do que é. Agora, isto se repetiu, vejam bem, esta manifestação tinha sido convocada para Brasília e para São Paulo, só. Mas ela se repetiu em centenas de cidades e, como disse o Diogo Forjás, foram dezenas de milhões, prestem bem atenção, dezenas de milhões de brasileiros nas ruas. Provavelmente 2 vezes a população de Portugal nas ruas. Não sei se um português é capaz de ter ideia do que é que isso quer dizer. Bom, essas manifestações, por que é que elas causaram tanto pânico? Mas por que é que elas causaram tanto pânico? Todo mundo disse, os ministros do Supremo Tribunal Federal afirmaram que haveria atos de violência, que haveria invasões, que haveria tudo. Não houve nada. Foram manifestações pacíficas, foram manifestações tranquilas, foram manifestações realmente por um Brasil diferente. Bom, aqui eu começo a tratar do assunto que eu me propus tratar aqui. Qual é que é esse assunto? Nós temos, eu estava falando antes de que, segundo nessa live eu mostrei isso, que há, no fundo, há 2 Brasis vivendo um sobre o outro. Há um Brasil do dinheiro, das grandes corporações, das grandes grupos de mídia, dos artistas, do jet set, das pessoas que comandam, de alguma forma, os acontecimentos.
E depois existe a do brasileiro comum, que é um Brasil profundo, que é um Brasil que se preocupa com a sua família, que se preocupa com o seu trabalho, que se preocupa com o país, que é gigantesco. Nós também, nós portugueses temos o orgulho de ter a ver tudo com o Brasil, mas o Brasil é um continente. É um continente. São milhares e milhares de quilómetros de norte a sul, são milhares e milhares de quilómetros de leste a oeste. É um verdadeiro continente. Bom, esse mundo infindo que é o Brasil, nas profundidades do Brasil, essa gente que vive em Brasília, eles não têm mínima ideia do que é essa profundidade. Eu estive aqui na sua terra, estive em Camaquã, e estava lá com o Maurício, o ministro Ernesto Araújo, e na noite que nós chegámos, fomos a um restaurante comer alguma coisa. E ali entraram os seus conterrâneos, pilchados, com aquele traje, roupa típica do Rio Grande do Sul. E eu pensei o seguinte, essa é uma realidade que está fora dos radares oficiais. Porque isto é muito mais do que uma roupa. Isto é uma identidade. O mais forte. Bom, mas nós vamos para o Nordeste e também tem muito isso, né? Então, eu me pergunto o seguinte, esse Brasil despertou. Esse Brasil, depois de décadas, foi vendo o seguinte, que havia um Brasil minoritário que o conduzia para onde ele não queria. Por exemplo, eu estava a ouvir a sua palestra sobre ideologia de gênero. É de arrepiar o que está sendo feito. Mas os governos, eles vão fazendo na surdina, levando as nações para onde elas não querem. Mas o brasileiro despertou para isso. Começou a fazer uma guerra, literalmente uma guerra. Vai a qualquer cidade, que vai lutar contra a ideologia de gênero, que vai à Câmara Municipal de tal lugar. Bom, enfim, isso foi se multiplicando, isso foi tomando forma na cabeça das pessoas. E essa nitidez de perceber o que é que está acontecendo está apavorando aqueles que dirigem. Outro dia, um dos ministros do Supremo Tribunal Federal disse o seguinte, que a revolução tecnológica, portanto, uma revolução que seria feita para expandir as ideias de movimentos revolucionários pela sociedade, ela gerou demônios. Quem são os demônios? São aqueles que despertaram e começaram a apontar o dedo a quem estava fazendo essa revolução e dizer, nós não tínhamos voz nem vez. Mas agora nós temos uma maneira de nos comunicarmos. Nós temos a maneira de perceber o seguinte, olha, eu julgava que eu estava sozinho. E eu não estou sozinho. Afinal, muitos pensam como eu. E por isso o pânico dessa gente em cercear redes sociais, em perseguir. Eu fiz parte de um canal que foi destruído. Terça Livre. Sou amigo do Alan dos Santos, muito antes do Terça Livre. Ele hoje é um perseguido, fugitivo, como se ele... Podem prendê-lo. Podem prendê-lo. Bom, não. Claro. Bom, mas não sei se percebem o seguinte, nós temos uma pessoa que eu conheço há muito tempo, que fazia um canal, tem um canal, e um ministro do Supremo Tribunal Federal deu uma ordem à Interpol para procurá-lo e pô-lo na lista dos terroristas mais perigosos do mundo. Isso é uma coisa de louco. Mas nós estamos vivendo isso no Brasil. Então, aqui, eu vou entrar no ponto que eu queria, também não vou cansá-los, mas eu queria tratar muito, que é o seguinte. Quando existe um clareamento das ideias, quando as pessoas começam a definir os seus conceitos, a perceber o que está acontecendo, o que é que acontece? Quem estava escondido vai querer que as coisas se confundam novamente para as pessoas não perceberem o que está acontecendo. Imaginem que nós estamos numa sala
com muita gente, e alguém começa a assaltar. As pessoas começam a roubar um, roubar o outro. As pessoas percebem que estão sendo roubadas, percebem que está roubando. Qual seria a solução? Apagar as luzes para ver se todo mundo se confunde. É esse o processo que está sendo vivido no Brasil. Por que é que eu digo isso? Há pouco nós estávamos vendo aqui manifestações de milhões de brasileiros nas ruas, pacíficos. Eles são considerados golpistas. Eles são considerados como atos antidemocráticos. Os líderes foram presos. Vários líderes dessas manifestações foram presos. Agora, isso confunde completamente as cabeças. Nós temos uma autoridade eleitoral que chama para ser fiscal da verdade ou da mentira, como se isso pudesse haver numa democracia, fiscal da verdade e da mentira. No processo eleitoral, um grupo que não se sabe a identidade de quem está por trás dele, que é um grupo chamado Sleeping Giants, que a própria justiça está pedindo que eles se identifiquem diante da justiça, mas a autoridade eleitoral chama essas pessoas para conferir a verdade ou a mentira no processo eleitoral. Não sei se percebem que isso tudo transtorna as mentes e gera um caos mental. Nós temos o presidente que é achacado por autoridades judiciais, por autoridades dentro do parlamento, e nós temos essa coisa espantosa. Temos um povo que se levantou pela ideia conservadora, que elegeu um presidente conservador e o presidente conservador não consegue governar. Mas isso é a democracia. Então, toda essa confusão dos conceitos está acontecendo no Brasil. E mais uma coisa, eu não vou desfiar aqui tudo o que está acontecendo, mas talvez uma das coisas mais graves que nós temos hoje. Nós temos uma anarquia legal instaurada no Brasil. Não há mais lei, não há mais segurança jurídica e não há mais hierarquia da autoridade. O presidente diz uma coisa que ele tem autoridade para fazer, imediatamente um governador diz isso aqui não vai ser aplicado. Bom, mas então nós temos, na prática, uma secessão branca. Porque nós temos prefeitos dando ordens ilegais, nós temos governadores dando ordens ilegais, contrariando a Constituição. Então, qual é a realidade do Brasil nesse momento? É uma anarquia legal. O Estado de Direito não existe. Exatamente. E juízes. Estado democrático. Não existe Estado democrático. Não, eu diria que o Estado de Direito não existe também. Não existe, não prevalece. E agora, eu acho que este é um processo querido por aqueles que o fazem. Isso não é uma... Eu vou lhes dar um exemplo aqui assim. Um deputado faz um vídeo sobre um ministro supremo, é preso, totalmente ilegal, de uma maneira totalmente ilegal, num processo ilegal, numa prisão ilegal, etc. Depois vem uma pessoa, pede a morte do presidente da República, publicamente, nas redes sociais. Não, isso é democracia. Não sei se percebem como isso caotiza os conceitos, como a pessoa levada por esse processo pode, a uma certa altura, quebrar-se e dizer o seguinte: eu não quero saber mais, não quero saber mais e vou desistir. É uma maneira de tentar fazer desistir esse levante conservador. Sabem qual é que é a realidade? Eu, quando estive em Camaquã, disse isso ao Maurício Correia, do Movimento Brasil Conservador. Não há mais ninguém que pare isso aqui. Não há. Porque uma das pessoas que eles levaram lá para falar foi um casal bem simples, de gente bem simples, que está engajada nessa luta contra a ideologia de género, contra não sei quantos. Conseguiram imensas coisas. Por quê?
porque isso não se para mais. E um dos pontos que me parece mais importante nisto tudo é o seguinte: o que move o Brasil não é apenas uma questão política. O que move o Brasil, o que está movendo o Brasil, é a certeza de um grande destino, de uma grande nação, e que é um destino providencial, que está representado para os brasileiros no Cristo Redentor. Mas eu digo aqui, e é esse o convite que eu gostaria de deixar aqui para os portugueses, afinal, fomos nós que levamos essa fé. Fomos nós que atravessamos os oceanos com a cruz de Cristo nas velas. E, portanto, nós também temos essa missão providencial. E, infelizmente, fizeram conosco algo de muito triste. É que nós olhamos para o nosso passado e reconhecemos que o nosso passado é grandioso. Mas a única coisa que nós sabemos fazer é chorar sob o túmulo das nossas grandezas. E não acreditar mais de que nós nos podemos reerguer também. E por isso é que eu acho que essa aliança do Brasil com Portugal é uma aliança promissora, é uma aliança, talvez os brasileiros estejam retornando aos portugueses aquilo que os portugueses lhe levaram um dia. Seria isso que eu tinha a dizer. Uau! Sente isso ali. Que fantástico!